O objetivo desse vídeo é revelar a ponta do iceberg sobre o surgimento e a evolução do Homo sapiens na Terra. Desconsidere tudo o que aprendeu nas instituições de ensino sobre criacionismo ou evolucionismo. Tudo que tem sido ensinado tem somente o objetivo de manter a humanidade ignorante e submetida aos sombrios interesses das corporações político-econômicas das nações. O material contido nesse vídeo tem o único objetivo de abrir sua mente para a verdade. Não é ficção. Não é fantasia. A mais completa fonte de informações a respeito da nossa origem se encontra entre os achados arqueológicos da civilização suméria. Os sumérios foram os cofundadores da primeira grande civilização da Mesopotâmia, como era chamada a região compreendida entre os rios Tigres e Eufrates, que nascem nas montanhas da Turquia e desembocam no Golfo Pérsico, onde atualmente está situado o Iraque. Sua organização social foi literalmente responsável pelo mundo como conhecemos hoje. Elementos que influenciaram na formação das sociedades greco-romanas, que por sua vez influenciaram todo o mundo ocidental e estão fortemente presentes até os dias de hoje. Segundo os sumérios, essa raça de extraterrestres que hoje conhecemos eram os Anunnaki, os do céu que estão na Terra, que mais tarde foram chamados de Elohim, senhores do céu, humanoides gigantes vindos do planeta Nibiru e que, devido a problemas no seu ecossistema, decidiram iniciar um processo de colonização no nosso planeta por volta de 450 mil anos atrás. A primeira expedição Anunnaki, liderada pelo mega-cientista Enki, senhor da Terra, aterrissou na região do Golfo Pérsico, onde estabeleceu a primeira base de operações, Eridu, lar longínquo construído. O plano original era extrair ouro do mar, o que de fato foi feito, mas à medida que esse processo foi ficando inviável, a única alternativa foi extrair o minério do sudeste da África, que já havia sido explorada por Enki. Sem perda de tempo, ele partiu para o continente africano, com uma equipe e ergueu o complexo Abizu. O ouro obtido nas minas da região iria ser transportado em embarcações até a Mesopotâmia, para ser derretido e refinado. Em seguida, os lingotes eram enviados, através de uma nave de carga até outra nave que ficava orbitando a Terra, aguardando a chegada periódica de uma nave-mãe, que levava o precioso metal para Nibiru, para ser usado como partículas suspensas na atmosfera, a fim de conter o avanço de um fenômeno semelhante ao efeito estufa. A ampliação das atividades de mineração trouxe uma segunda expedição liderada pelo comandante Enlil, senhor do comando, meio-irmão de Enki, e logo os Anunnaki ergueram o gigantesco complexo logístico nas imediações do Monte Arate. Enki e Enlil eram filhos do governante de Nibiru, Anu, senhor das alturas, e rivais, devido ao fato de que, mesmo sendo primogênito, Enki não era o primeiro na linha de sucessão do trono nibiruano, mas sim Enlil. Posteriormente, uma terceira missão foi enviada, liderada pela médica geneticista Ninti, Senhora da Vida, meia-irmã dos dois líderes, acirrando a disputa entre eles. Contudo, ao longo do trabalho dos Anunnaki, já eram aproximadamente 600 na Terra, além de mais 300 em órbita. Uma série de conflitos culminaram em um motim, durante uma inspeção de rotina nas minas africanas. Os Anunnaki, astronautas e cientistas improvisados como operários mineradores, reclamavam das tarefas designadas. Pressionado, Enlil informou a Anu sobre a revolta e se dispôs a abandonar o comando da missão,
e retornar ao seu planeta. Uma corte marcial foi instaurada e Anu, tendo vindo à Terra, exigia que os líderes do motim se rebelassem. Ouvindo os depoimentos, Anu concluiu que o trabalho era realmente muito duro e as reivindicações dos Anunnaki eram justas. Mas como interromper a mineração do ouro? O equilíbrio do ecossistema de Nibiru dependia do metal. Enki imediatamente ofereceu uma solução genial. Ele informou que no sudeste africano vagava um ser que poderia ser treinado para executar o trabalho de mineração, desde que a marca dos Anunnaki, DNA, pudesse ser colocada nele. Enki se referia a uma espécie de hominídeo que tinha evoluído naturalmente na Terra, mas que ainda estava num nível evolucionário extremamente distante do atingido pelos habitantes de Nibiru. Não obstante, Enki sabia que esse primata, assim como todos os seres da Terra, possuía um material genético compatível com os de Nibiru, porque a vida teria se iniciado com esporos orgânicos trazidos de lá, após a colisão com Tiamat. Esse tipo de fenômeno, denominado de panspermia cósmica, segundo cientistas de vanguarda, é comum nas galáxias, podendo ocorrer de forma acidental ou dirigida, como fizeram os Anunnaki. Na unidade médica de Abzu, Enki e Ninti concluíram que poderiam extrair o óvulo de uma fêmea primata, fertilizá-lo, in vitro, com o espermatozoide de um macho Anunnaki e implantá-lo no útero de uma fêmea Anunnaki. Após muitas tentativas e erros, estava criado o modelo perfeito do Homo sapiens. O processo foi repetido várias vezes, formando a primeira geração de híbridos humanos alienígenas na Terra, que contudo eram estéreis. E à medida que os Lulu, trabalhadores primitivos, eram desenvolvidos e encarregados no trabalho de mineração na África, os Anunnakis que trabalhavam na Mesopotâmia começaram a invejar os seus colegas e a clamar pela presença de humanos naquela região. Apesar das objeções de Enki, Enlil apoderou-se de um grupo de terráqueos e os levou para a principal base do Golfo Pérsico, Eridu. Yahvé, Enlil, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis. A característica de longevidade do relógio biológico dos Anunnaki, onde um ano corresponde a 3.600 anos terráqueos, não foi inicialmente introduzida no material genético da primeira geração de humanos, que envelhecia rapidamente e tinha vida curta, o que levou Enki a aperfeiçoar a manipulação genética dos híbridos, usando seu próprio esperma. Ele e Ninti desenvolveram um outro, modelo perfeito, de terráqueo, um macho que foi o primeiro representante da raça adâmica. O Adamo, ou Adapa, aquele nascido na Terra, possuía alto grau de inteligência e longevidade maior. Em princípio, os primeiros híbridos machos e fêmeas eram estéreis e foram gerados no útero de Ninti e das enfermeiras voluntárias de sua equipe médica. O historiador e arqueólogo Zecharia Sitchin realça que durante as muitas tentativas e erros dos dois cientistas nibiruanos para a criação do humano ideal, várias espécies de mamíferos, anfíbios, répteis, aves e peixes foram utilizados como doadores de material genético. O resultado dessas ousadas experiências foram seres antropomórficos, de aspectos exóticos ou monstruosos, que ficaram conhecidos ao longo da história como quimeras, centauros, cíclopes, arpias, tritões, sereias, minotauros, hidras, górgonas, sátiros, etc. Criaturas que possuíam cabeça e tronco humanos e membros inferiores de animais ou às vezes o inverso, ou uma bizarra combinação de ambos, ou de vários animais, ou ainda seres humanos com dois pares de membros superiores. Algumas placas sumérias com anotações de Enki a respeito dessas experiências revelam que muitos tinham sérias disfunções biológicas, mas outros se adaptavam bem e desenvolviam inclusive alto grau de inteligência. Ao contrário do que se pensa,
Esses seres não eram meros mitos, mas sim resultados de avançada engenharia genética. A ciência moderna secretamente tem dado os primeiros passos em direção a essas atividades, por exemplo, transplante de órgãos de animais em seres humanos. O fato é que esses seres fantásticos conviviam com os humanos criados pelos Anunnaki e foram citados em muitos textos de civilizações antigas, principalmente as greco-romanas e indo-europeias. Alguns deles ficaram famosos em seus tempos, como a Górgona Medusa, o Sátiro Pan e o ser Minotauro, da ilha de Creta, ou o Homem-Pássaro hindu, Garuda. Inicialmente, eram considerados semideuses, mas à medida que as civilizações iam ficando mais sofisticadas, esses seres passaram a ser vistos como ameaças e foram perseguidos e combatidos por homens como Galgamesh, Perseu e Hércules. A despeito das quimeras, o projeto do Homo sapiens foi bem sucedido, mas a primeira geração de híbridos não procriava, então Encke decidiu criar clones modificados, utilizando o DNA mitocondrial de sua esposa Ninke, Senhora da Terra, combinado com o DNA do tecido retirado de Adamu, criou uma fêmea apta para a procriação. Sendo assim, Adão e Eva, do livro Gênesis, receberam o fruto do conhecimento, ou seja, foram iniciados no conhecimento sobre procriação, além de outros assuntos. Zecharia Sitchin diz ainda que o mito da serpente tentadora do Éden se refere ao termo Nahash, portador do conhecimento, um dos muitos epitetos de Encke que enalteciam suas habilidades científicas. O brilhante Anunnaki possuía um cajado de metal, em forma de haste circundado por duas serpentes, em referência à dupla hélice do DNA humano. Esse símbolo, o caduceu, foi adotado pela medicina em todas as épocas. O fato é que Encke e Nietzsche eram brilhantes cientistas e dominavam plenamente a ciência da manipulação genética, se referindo a ela como a ciência da árvore da vida. Zecharia Sitchin revela uma curiosidade interessante. A palavra mãe se originou de Mami, um dos epitetos suméricos de Ninti, a Senhora da Vida. Com amplo entendimento ele o aperfeiçoará. Para ele, dera o conhecer. A vida eterna não lhe concedeu. Gênesis. Olá, seres da noite. Como estão vocês? Esse é o final do primeiro episódio da série Anunnaki. Gostaria de contar com o apoio de vocês para avaliar o vídeo, favoritar e compartilhá-lo nas redes sociais. Através disso, saberei que vocês querem que eu continue a série Anunnaki. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, falando sobre o que você achou desse primeiro episódio e sobre o que você acredita. Mundo ocidental e estão fortemente presentes até os dias de hoje. Segundo os sumérios, essa raça de extraterrestres que hoje conhecemos eram os Anunnaki, os do céu que estão na Terra, que mais tarde foram chamados de Elohim, senhores do céu. Humanoides gigantes vindos do planeta Nibiru e que, devido a problemas no seu ecossistema, decidiram iniciar um processo de colonização no nosso planeta, por volta de 450 mil anos atrás. O objetivo desse vídeo é revelar a ponta do iceberg sobre o surgimento e a evolução do Homo sapiens na Terra. Desconsidere tudo o que aprendeu nas instituições de ensino sobre criacionismo ou evolucionismo. Tudo o que tem sido ensinado tem somente o objetivo de manter a humanidade ignorante e submetida aos sombrios interesses das corporações político-econômicas das nações. O material contido nesse vídeo tem o único objetivo de civilização suméria. Os sumérios
foram os cofundadores da primeira grande civilização da Mesopotâmia, como era chamada a região compreendida entre os rios Tigres e Eufrates, que nascem nas montanhas da Turquia e desembocam no Golfo Pérsico, onde atualmente está situado o Iraque. Sua organização social foi literalmente responsável pelo mundo como conhecemos hoje. Elementos que influenciaram na formação das sociedades greco-romanas, que por sua vez influenciaram todo o mundo. A primeira expedição Anunnaki, liderada pelo mega-cientista Enki, Senhor da Terra, aterrissou na região do Golfo Pérsico, onde estabeleceu a primeira base de operações, Eridu, lar longínquo construído. O plano original era extrair ouro do mar, o que de fato foi feito, mas à medida que esse processo foi ficando inviável, a única alternativa foi extrair o minério do sudeste da África, que já havia sido explorado. Abrir sua mente para a verdade. Não é ficção. Não é fantasia. A mais completa fonte de informações a respeito da nossa origem se encontra entre os achados arqueológicos da civilização